Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em duas estruturas super importantes para funções vitais, mas que talvez a gente não pare para pensar tanto nelas: a faringe e o esôfago. É verdade. A gente tem aqui um material bem detalhado sobre a morfofuncionalidade delas, sabe? Aquele conteúdo essencial para quem está estudando na área da saúde. Uhum. Então, a nossa ideia hoje é, assim, investigar como elas são feitas, entender aquele processo incrível que é engolir e como isso tudo se liga com a prática, com a clínica. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Com certeza. E é fascinante, né? Porque parecem só uns tubos de passagem, mas olha, a faringe e o esôfago são um palco de uma integração muito fina entre a forma e a função. Exato. E entender esses detalhes ajuda a gente a sacar não só como funciona normalmente, mas o que dá errado quando aparecem os problemas. Perfeito. Começando então pela faringe. Dá para imaginar ela como uma encruzilhada mesmo no nosso corpo, né? Isso. Ela se divide são 3 partes, certo? A nasofaringe, lá em cima, ligada no nariz, a orofaringe no meio, que abre para a boca, Uhum. e a laringofaringe, mais embaixo, que se comunica tanto com a laringe, por onde o ar vai, quanto com o esôfago, para onde vai a comida. E olha só que exemplo legal de adaptação já, hein? Na orofaringe e na laringifaringe, que são as partes que, recebem o impacto da comida passando. Onde tem um atrito, né? Exato. O revestimento por dentro, a mucosa, é diferente. É um epitélio estratificado pavimentoso. São várias camadas de células achatadas, como se fosse um escudo mesmo, para aguentar o desgaste. Faz sentido, uma proteção extra. Isso. E, além disso, tem um monte de glândulazinhas ali soltando muco o tempo todo para manter tudo úmido, lubrificado, para a comida deslizar mais fácil. A estrutura ali grita a função, né? Proteção e passagem. Totalmente. E essa passagem não é só deixar cair, né? Tem músculos ali trabalhando? Tem sim, os músculos constritores da faringe. Eles ficam mais por dentro e agem de forma coordenada, contraindo para empurrar o bolo alimentar para baixo, sabe? Para o esôfago. É uma ação muscular-chave na hora de engolir. Entendi. Seguindo esse caminho, a gente chega no esôfago, que é o tubo que leva a comida para o estômago. E uma coisa curiosa dele é a musculatura, que vai mudando, né? É verdade. Isso é bem interessante. Lá no começo, no terço superior, perto da faringe, o músculo é esquelético, parecido com os músculos que a gente mexe por vontade própria. Por isso a gente tem um certo controle ali no comecinho do ato de engolir. Exato, um controle mais consciente. Mas aí, descendo no terço médio, já começa a misturar. Tem músculo esquelético e liso. E lá no terço inferior, já chegando no estômago, aí é quase só músculo liso, que a gente não controla voluntariamente. E como essa musculatura empurra a comida para baixo? Então, a parede do esôfago tem basicamente 2 camadas de músculo. Uma por fora, com as fibras longitudinais, e uma por dentro, com fibras circulares. Certo. A contração organizada dessas camadas, uma depois da outra, cria um movimento tipo uma onda, sabe? É a peristalse. Essa onda vai descendo e empurrando o bolo alimentar para frente, não importa se a gente está de pé ou de cabeça para baixo. É bem eficiente. Incrível. E na conexão final com o estômago tem uma peça fundamental, o esfíncter esofágico inferior, o EEI. Aqui a coisa fica bem interessante de entender. Com certeza, esse esfíncter é crucial. Normalmente ele fica fechado, com um tônus alto, contraído. Isso é super importante para criar uma barreira e impedir que o ácido do estômago volte para o esôfago, o tal do refluxo. É a barreira anti-refluxo. Isso, só que na hora que a gente engole e a onda com a comida tá chegando lá embaixo, ele precisa fazer o quê? Relaxar, bem na hora certa. E como esse relaxamento acontece de forma tão precisa? Mágica não é. Não, não é mágica, é neuroquímica pura. É fascinante. Quem controla isso é o plexo mioentérico,
Pensa nele como um mini cérebro ali na parede do esôfago. Um sistema nervoso próprio ali. Exato, e esse plexo recebe ordens do nervo vago, que é um nervo super importante do sistema parasimpático. Quando chega o sinal para relaxar, esses neurônios ali do plexo liberam substâncias específicas, principalmente óxido nítrico, o NO, e o peptídeo intestinal vasoativo, o VIP. NO e VIP. Isso, são eles que mandam a mensagem para o músculo do esfíncter, relaxa, e aí a comida passa para o estômago. Então essa coordenação fina do EE com o vago, NO, VIP, é só um exemplo de como o sistema nervoso autônomo comanda um monte de coisa da digestão sem a gente nem perceber, né? O material que a gente viu também fala da participação do simpático e parasimpático de forma mais ampla, com outros nervos, gânglios. Exatamente. Mostra como é complexo esse controle neural. A gente nem pensa nisso no dia a dia, né? Mas essa complexidade toda também significa que tem pontos onde pode dar problema. O EEI tem que funcionar perfeito, milhares de vezes por dia. Qualquer falhinha nesse controle, pronto, abre a porta para o refluxo. Falando em coordenação, vamos detalhar um pouco mais o processo de engolir, a deglutição. É uma sequência de eventos muito rápida, né? Uma coreografia. Como começa? Tudo começa na boca, voluntariamente. A ponta da língua empurra a comida contra o céu da boca, o palato duro lá na frente. Certo. Esse movimento já começa a levar o bolo alimentar para trás, para a orofaringe. E, ao mesmo tempo, a parte de trás do céu da boca, que é mole, o palato mole, começa a subir. E por que ele sobe? Qual a função disso? É proteção. É um passo fundamental. O palato mole sobe e encosta numa saliência que se forma lá na parede de trás da faringe, a crista de Passavant. Isso fecha a comunicação entre a orofaringe e a nasofaringe. Ah, para a comida não ir parar no nariz. Exatamente. Imagina o desastre, né? Ninguém quer isso. Com certeza não. E depois que fecha a passagem para o nariz? Bom, a língua continua empurrando o bolo para trás, ele chega na orofaringe, aí outra proteção entra em ação. Tem um ossinho ali na base da língua, o hioide, e toda a laringe, eles são puxados para cima e para frente. Certo, um movimento coordenado. Isso. E esse movimento faz com que a epiglote, que é tipo uma portinha de cartilagem, se dobre para baixo e tampe a entrada da laringe. A entrada das vias aéreas. Exato. Aí a comida é direcionada para o esôfago e o pulmão fica protegido. Essa proteção da via aérea parece ser o ponto mais crítico mesmo, né? Se falhar aí... Nossa, sem dúvida. Aspirar comida para o pulmão é gravíssimo. Por isso essa etapa tem que ser muito rápida e precisa. O material até comenta que, às vezes, um pouquinho de nada de comida pode até encostar ali na entrada da laringe, mas o normal é a epiglote fechar tudo direitinho. Ok. E enquanto a laringe está protegida, começa uma onda de contração muscular na parede da faringe, chamada stripping wave, ou onda de propulsão. Ela vem varrendo o bolo para baixo. Tipo uma vassourinha muscular. Relaxa bem na hora que o bolo está chegando, empurrado pela onda. Timing perfeito. Isso. Assim que o bolo passa, ele fecha de novo, a onda termina de limpar a faringe e tudo volta para o lugar. Epiglote sobe, laringe desce, a passagem para o nariz reabre. Ufa, é realmente uma coreografia, como você disse. Tudo isso em uma fração de segundo. Exatamente. É uma demonstração incrível da nossa coordenação neuromuscular. E entender essa sequência ajuda demais a gente a pensar onde as coisas podem dar errado na clínica. Falando nisso, então, vamos para a clínica. Uma doença super comum que tem tudo a ver com isso é a doença do refluxo gastroesofágico, a DRG. Sim, a DRG é um exemplo clássico de como uma falha na função leva a sintomas e problemas sérios. Na maioria das vezes, a culpa é do esfíncter esofágico inferior, o EI. Aquele que falamos antes. Esse mesmo. Ou ele não consegue manter o tônus, não fica fechado direito, e aí o conteúdo do estômago volta. Ou então, às vezes, a função dele é prejudicada por uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato. O que é isso exatamente? A hérnia de hiato acontece quando uma parte do estômago escorrega para cima por aquela abertura no músculo diafragma onde o esôfago passa e entra um pouco no tórax. Isso bagunça a anatomia ali e atrapalha o esfíncter a fechar direito. Entendi.
E as consequências desse refluxo de ácido são bem chatas, né? Muito. Os sintomas clássicos são a pirose, que é a azia, aquela queimação aqui atrás do peito. Queimação no externo. Isso. Regurgitação ácida, dor na boca do estômago, que a gente chama de epigastralgia, às vezes até dificuldade ou dor para engolir, a disfagia ou odinofagia. Que se não tratar. Se o refluxo é crônico, pode inflamar a mucosa do esôfago, é a esofagite, pode dar úlcera, e em casos mais graves, a cicatrização pode até estreitar o esôfago, uma estenose. E tem também o risco de alterações nas células, o chamado esôfago de Barrett, que é pré-canceroso. Complicações sérias. Além do esôfago, a própria faringe, a nossa encruzilhada, também dá muito problema, né? Infecção, dor de garganta. Como a gente avalia a faringe no exame físico? A avaliação começa com uma boa olhada, a oroscopia. A gente pede para o paciente abrir bem a boca, colocar a língua para fora, mas sem forçar muito, e falar "ah". O A ajuda a ver melhor. O palato mole e expõe mais a orofaringe. Se a base da língua estiver atrapalhando a visão, a gente pode usar um abaixador de língua, aquela espátula, para pressionar ela um pouquinho para baixo com cuidado. Tem que ter cuidado para não ir muito lá no fundo e provocar o reflexo de vômito, né? O gag reflex. Exato. O exame de rotina não é para testar o reflexo do vômito. Isso pode ser bem desconfortável e geralmente não precisa. Testar o reflexo mesmo, gag, pode ser útil em algumas situações neurológicas, tipo depois de um AVC, para ver se os nervos cranianos 9, o glossofaríngeo, e o 10, o vago, estão funcionando bem. Eles são essenciais para engolir e para esse reflexo protetor. Entendi. E o que a gente procura quando está olhando lá dentro na orofaringe? Várias coisas. Primeiro, a úvula, aquela campainha no meio do palato mole, ela tem que estar bem no centro. E quando o paciente fala a úvula e todo o palato mole sobem de forma igual dos dois lados, simétrica. Ah, e se não subir, igual? Aí tem uma dica neurológica importante. Se tiver uma paralisia do nervo glossofaríngeo, o IX, de um lado, o palato mole daquele lado não sobe direito. E a úvula acaba sendo puxada para o lado que está bom, o lado que está contraindo. É um sinal clínico bem legal. Que interessante essa conexão da anatomia com a neurologia ali. Visível. E a cor da mucosa, a aparência geral? A mucosa normal da orofaringe é vermelho rosada, mas não é um vermelho brilhante, sabe? É mais opaco. Agora, se tiver uma infecção, tipo faringite, amidalite, aí fica tudo muito vermelho e permeado, muitas vezes inchado e demasiado. Certo. E pode ter também o exudato. São aquelas placas ou pontos de pus amarelados ou brancos em cima das amígdalas ou na parede de trás. Isso é um sinal forte de infecção por bactéria, clássico da amidalite estreptocócica. E as amígdalas, a gente vê elas ali dos lados, né? As tonsilas. Isso, as tonsilas palatinas ficam ali entre os pilares do palato. O tamanho delas varia muito de pessoa para pessoa, viu? Amígdala grande não quer dizer doença necessariamente, podem ser só grandes mesmo. O que importa é se estão inflamadas. Exatamente. Vermelhidão intensa, inchaço e se tem ou não aquele exudato. Outra coisa importante é procurar por assimetria. Se uma amígdala tiver muito maior que a outra, meio estufada, empurrando a úvula para o lado oposto, isso pode ser um abscesso peritonsilar. Um abscesso? Uma coleção de pus? Isso, uma complicação mais séria que precisa de atenção médica rápida. Nossa, quanta coisa para observar. E com dor de garganta sendo tão comum, como é que o médico ou o profissional de saúde decide se é bactéria, se precisa de antibiótico? Existe alguma ajuda para isso? Existe sim. Tem uma ferramenta clínica muito útil para ajudar a estimar a chance de ser uma faringite por bactéria, especificamente o Streptococcus pyogenes. São os critérios de Centor. Critérios de Centor. Como funcionam? São 4 sinais e sintomas clássicos. Cada um vale 1 ponto. Primeiro, história de febre acima de 38 graus Celsius. Ok, febre alta. Segundo, ausência de tosse. Se tem tosse, coriza, nariz escorrendo, geralmente aponta mais para um quadro viral, tipo gripe ou resfriado. Entendi.
sem tosse. Terceiro, presença daquele exudato amarelado ou branco nas amígdalas, ou então elas estarem bem inchadas, hipertrofiadas. Certo, exudato ou inchaço. Gânglios no linfáticos aumentados e dolorosos na parte da frente do pescoço, a adenopatia cervical anterior dolorosa. Ok, gânglios no pescoço. E aí somos pontos. Isso, somos pontos, e a pontuação total dá uma ideia da probabilidade de ser estreptococo. Se der 0 ou 1 ponto, a chance é baixa, geralmente não precisa nem testar nem dar antibiótico. E se der mais? Com 2 ou 3 pontos, a chance é intermediária, o ideal seria fazer um teste rápido para detectar a bactéria ou uma cultura e só tratar se der positivo. Já com 4 pontos ou até mais numa versão modificada, a chance é alta. Aí muitos já optam por tratar com antibiótico direto, embora testar ainda seja uma opção. Você falou em versão modificada. Sim, tem os critérios de Centor modificados, ou o score de Makaiser, que eles adicionam a idade na conta, soma 1 ponto se o paciente tem entre 13 e 14 anos, que é quando a infecção é mais comum, e tira 1 ponto se tem 45 anos ou mais, quando é menos comum. Ajuda a refinar um pouco mais a chance. Interessante. É um exemplo muito bom de como a gente pega o conhecimento clínico, epidemiológico e transforma numa ferramenta prática para tomar uma decisão mais racional ali na hora, no dia a dia. Fantástico. Nossa, realmente fizemos um percurso bem completo hoje, hein? Desde a arquitetura da faringe, do esôfago, passamos pela coreografia da deglutição e chegamos nas implicações clínicas, no refluxo, nas faringites, até nessas ferramentas como os critérios de Centor. Então, o que tudo isso significa, assim, para quem está nessa jornada de aprendizado na área da saúde? Olha, significa que a base de tudo é entender essa conexão profunda entre a forma e a função, a morfofuncionalidade. Sacar como a organização dos músculos, o tipo de célula que reveste, a rede de nervos super complexa, tipo vago, controlando a EI, com óxido nítrico e VIP, como tudo isso se traduz na função normal. É isso que permite a gente raciocinar sobre o que causa as doenças. Faz todo sentido. É esse conhecimento que está por trás de interpretar os sintomas do refluxo, de entender o que a gente vê no exame da garganta, de aplicar um critério diagnóstico de forma inteligente. Não são peças soltas, sabe? É tudo parte de um sistema integrado. Perfeito. E para a gente fechar, deixar uma pulga atrás da orelha para quem está nos ouvindo. Bom, pensando nesse controle neural super sofisticado da deglutição e do esfíncter esofágico que a gente falou, né? Com o nervo vago, o plexo mioentérico, aquele cérebro local, que outras funções digestivas, talvez umas menos óbvias ou mais distantes dali, poderiam ser afetadas se esse sistema nervoso autônomo tiver algum problema? O que mais essa rede de nervos controla, além de fazer a comida descer pela farinha e esôfago? Como isso se liga com o resto da digestão e até com outros sistemas do corpo? Fica aí a reflexão. Excelente provocação para a gente continuar pensando nessas conexões incríveis do corpo humano. Bom, com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. Esperamos que essa exploração da faringe e do esôfago tenha sido útil e estimulante aí para o aprendizado de vocês. Até a próxima!